Neemias, capítulo 2. Ser cristão na nossa cultura. Como ser cristão na cultura de hoje? Como ser cristão na cultura a qual você está inserido? Como ser cristão no meio aonde você pode ser influência? Eu quero corrigir aqui, você é influência de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra você influencia o ambiente onde você está, o local onde você se encontra, quer seja na escola, no trabalho, no clube, na academia, em qualquer ambiente onde você está, você pode influenciar a cultura. Vamos ler aqui a partir do verso 1 do capítulo 2 de Neemias. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na revista e corrigida. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei. Tomei o vinho e o dei ao rei, porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito e em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele, quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse-me mais o rei, se ao rei me parece bem, deem-me-se cartas para os governantes da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do palácio da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Até aqui, vamos orar? Obrigado, meu Pai, pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu infinito amor. Pedimos-Te nesse instante que a Tua palavra é lida, onde nós vamos ser desafiados a servir ao Senhor para adentrarmos a eternidade. Que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria. Toma este que vos fala nas tuas mãos, que eu não seja mais do que um instrumento teu, e que abençoado por ti, eu possa ser instrumento de bênção nas tuas mãos, na vida do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. A história deste moço é muito curiosa. Neemias é tido como uma referência em liderança. Embora a palavra líder não exista na Bíblia, o conceito ele paira em vários momentos na vida do povo de Israel. E Neemias é uma das principais referências. Logicamente Jesus é a principal, mas Neemias no Antigo Testamento ele vai com uma destreza extraordinária conduzir o povo à reconstrução do muro, à reconstrução da cidade inclusive, e à restauração da dignidade do povo. Antes de nós falarmos como que você pode influenciar a cultura onde você está inserido, como sendo cristão, nós vimos há 2 domingos atrás o que é ser cristão e que não é ser cristão, como é que eu sou cristão dentro do contexto bíblico da palavra, não é apenas crer, todo mundo crê em alguma coisa, em alguém ou em algum assunto, mas ser cristão não é somente crer na palavra de Deus como única fonte de referencial e fé para a prática cristã, mas como viver conforme a palavra nos diz que nós precisamos viver.
olhando para a vida de Neemias, tem algumas coisas muito interessantes. Neemias, ele recebe a visita do seu irmão. Mantenha a sua Bíblia aberta para nós navegarmos em alguns versículos aqui. No capítulo 1, no primeiro versículo, vai dizer que as palavras de Neemias, filhos de Acalias. Isso sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e ele vai perguntar o que está acontecendo. A primeira coisa que acontece aqui, nesse cenário todo, é que no ano de Quisleu, mais ou menos novembro e dezembro, tá, o irmão de Neemias, Hanani, vem de Judá e começa então na visita começa a falar sobre a cidade de Jerusalém. Curioso saber que Neemias, ele não voltou para a sua terra. Ele não nasceu em Jerusalém, ele é filho do cativeiro. Ele está fora de Jerusalém, quando a sua mãe dá à luz, ele nasce, então ele vai herdar dos pais o conhecimento. Como o túmulo dos pais ele está em Judá, provavelmente ele foi bebezinho, deixa eu corrigir aqui, provavelmente ele deve ter ido bebezinho, cativo, tá? Junto com alguém, junto com a família, alguma coisa assim. Ele não conhecia a cidade. Ele não cresceu na cidade, ele não cresceu ao redor dos muros, ele não cresceu conhecendo a cidade, como muitas vezes nós passamos algumas experiências assim. Vim de tal cidade, mas morei muitos anos lá e conheço a cidade muito bem. Existem várias histórias assim, mas Neemias não conhecia a cidade, ele conhecia de ouvir falar. E quando o povo sai do cativeiro, depois de 70 anos cativos, eles saem do cativeiro, voltam para a terra. Neemias tinha um cargo muito bom. Ele trabalhava para o rei Artaxerxes, e o cargo de copeiro do rei é um cargo de alta patente, de alta confiança. Era o camarada que provava o vinho antes de dar para o rei tomar. Se tivesse veneno, ele morria. Olha que coisa impressionante, é um cargo de confiança, não sei se dá para ter um cargo desse hoje em dia, mas era assim, se tivesse alguma coisa, algum veneno ali, o copeiro tomava primeiro e depois dava para o rei. É interessante que, neste tempo, ele ouviu uma notícia. Nós vamos registrar aqui, no versículo 3, encontrar o registro, melhor dizendo, que Hanani vai dizer o seguinte: o muro de Jerusalém fendido, quebrado, e as portas queimadas a fogo. O que significa neste contexto uma cidade estar com os muros quebrados e as portas queimadas? É estar aberto a qualquer ataque do inimigo. A dignidade da cidade foi roubada. O povo não tem a sua proteção. As portas, as belas portas que guardavam a cidade haviam sido queimadas. O povo não tinha mais como se defender. E não havia mais a dignidade, havia perdido já a dignidade. Diz no versículo 4 do capítulo 1, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E diz ele na sequência do versículo que eu estive jejuando e orando perante Deus, o Deus dos céus. Este moço, ele herdou a fé dos pais, a fé do povo, e caminhava nesse sentido, crendo em Deus e confiando em Deus plenamente. Quando ele ouve essa notícia de que o muro estava rachado, estava quebrado, todo detonado, como diz os meninos, estava tudo detonado, e as portas queimadas a fogo, ele chorou. Ele sentiu amargamente aquela situação deplorável que estava acontecendo ali. Muito bem, quando nós chegamos no capítulo 2, você vai ver assim que diz a palavra de Deus: sucedeu, pois, que no mês de Nissan, mais ou menos março, abril, este homem orou até que surgisse uma oportunidade para que ele se apresentasse diante do rei. Quando eu estava analisando o texto, eu fiquei imaginando assim, por que ele esperou tanto tempo? Provavelmente ele se colocava diante do rei quando o rei iria fazer alguma celebração, alguma festa. Como ele provava o vinho era coisa de festa, deve ter demorado esse tempo todo. E nesse tempo todo, o que Neemias fez? Chorou, colocou-se diante de Deus, clamou pela cidade, clamou pelo povo e pediu a Deus que lhe desse uma oportunidade. Finalmente chegou, e pacientemente, depois de 3 a 4 meses de espera,
ele está diante do rei. E aí nós começamos a ver alguns comportamentos muito interessantes na vida de Neemias, que diz o texto aqui ainda no versículo 1, porém nunca estivera triste diante dele, diante do rei. Este moço, ele tinha uma alegria no coração, ele tinha uma alegria em fazer o que ele fazia, ele tinha a satisfação de ocupar o posicionamento dele, e o rei devia ter um apreço muito grande por ele, afinal de contas, ele tomava antes provava antes que o rei provasse, para que fosse preservada a vida do rei. Não só por isso, ele devia ter um relacionamento mais estreito. É interessante observar que esses copeiros, normalmente, eles eram eunucos, eles não tinham filhos. Então, eles cuidavam dos filhos dos reis. Uma coisa interessante, havia uma ligação, havia uma conexão, e durante todo o tempo que Neemias se colocava diante do rei, ele mostrava uma alegria que contagiava. Era algo assim, diferenciado. E o rei tinha uma percepção clara deste comportamento de Neemias quando ele estava diante do rei. E naquele dado momento, depois desse tempo todo que ele está orando a Deus e clamando a Deus, ele chega diante do rei, o que acontece? O rei percebeu assim, de bate-pronto, espera aí, o que aconteceu? Por que você está triste? O versículo 2, ele vai dizer assim, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente, você não está doente, Neemias. Você não está doente. O que é interessante que ele sabia o que se passava com a saúde dos seus subalternos. Neemias, o que está acontecendo? Você não está doente? Por que você está assim? Por que você está triste? Não é isso, senão tristeza do coração? Alguma coisa está te perturbando, meu amigo? O que está acontecendo? Alguma coisa no seu coração está tirando a sua paz. Neste momento, Neemias estava preparado para falar com o rei. Agora, este momento de preparação, ele durou 4 meses aproximadamente, de oração, de perseverança, de clamor, de rendição, de adoração e de petição. Se você ler o restante do capítulo 1, que nós estávamos falando, você vai ver que ele vai clamar pela cidade toda. Ele clama pela cidade, ele clama pelas famílias, ele clama pelas tribos, ele clama pela reconstrução do muro. Neemias se dá ao trabalho de colocar-se na brecha e interceder em favor do povo. Então temi muito, em grande maneira. O versículo 3 disse ao rei, viva o rei para sempre. Então ele vai constatar a informação que havia chegado até ele. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? Deixa eu só lembrar você de um detalhe. Ele não conhecia os muros. Ele não tinha visto as portas. Muito menos tinha visto o muro quebrado e as portas queimadas. Mas a angústia da informação, a maneira como seu irmão traz a informação, ele absorve aquilo pela paixão que ele tinha pelo seu Deus, pelo amor que ele tinha a Deus, conhecendo a história, conhecendo todo o contexto, sabendo de tudo aquilo que já havia acontecido. Aquilo doeu na alma. E quando ele transmite a informação com fidelidade, ele a transmite não só com precisão cirúrgica, mas ele a transmite com amor. Ele a transmite com paixão. O que move você a servir a Deus? O que move você a buscar um estilo de vida que diga assim, eu sou cristão? Que as pessoas olhem para você e sintam o desejo de servir o Deus que você serve. Que sintam o coração arder quando você chega perto, porque Deus está em você e começa através de você produzir esse efeito no coração das pessoas. Que tipo de compromisso é esse? É interessante que quando ele fala, ele disse, olha, a cidade está assolada e foi consumido pelo fogo, aquelas coisas todas, está tudo caindo. E aí o rei faz uma pergunta muito interessante. O que você quer?
O que você me pede agora? Pode pedir. Se Neemias tivesse dito assim, eu gostaria muito que o Senhor me desse um exército para eu atacar os inimigos do meu povo e destruí-los. Muito provavelmente Neemias teria dado. Muito provavelmente Neemias teria concedido. Mas, conforme ele busca, demonstra sua confiança em Deus, dizendo assim, então, orei ao Deus dos céus. Deus, o que eu peço agora? Aonde eu vou agora? Como que eu falo agora? E Deus, inspirando o seu coração, ele vai dizer ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Mas não era o muro de Jerusalém, por que ele vai ajudar? Estratégia. Quando ele chega, se você ler o contexto todo, você vai entender que ele chega em Judá, e secretamente à noite ele sai para ver como estavam os muros de Jerusalém. Como é que estava a situação de Jerusalém. Ele não foi direto ao ponto, ele vai para Judá primeiro, e de Judá então ele começa a sondar a terra, ver o que tinha, para que ele soubesse exatamente o que ele precisava fazer. Então ele já tinha isso em mente. Na sequência da fala aqui ele vai dizer assim, então o rei me disse, estando a rainha ao seu lado, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Percebe que o efeito que o amor de Deus faz no seu coração, na vida das pessoas que estão ao seu redor? O rei tinha uma preocupação, quando é que você volta? Quando você vai voltar? O rei não queria ficar longe dele, não queria que ele estivesse ausente por muito tempo. Nós estamos planejando fazer umas festas aí, quanto tempo você vai demorar? Não, era a amizade que ele tinha com Neemias. Esse apreço, a presença de Deus na vida de Neemias, provavelmente fazia diferença na vida do rei Artaxerxes. Quanto tempo você vai demorar? Ele já sabia, já tinha arquitetado, feito um planejamento, antecipado essas coisas todas. Aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Olha, você tem 1 ano para fazer isso aí você volta, que eu quero você aqui comigo. Mas não é só isso, rei. Tem mais uns detalhezinhos que eu preciso dizer para o senhor. Pois não, pode dizer, Neemias. Ele tinha essa liberdade, o rei deu essa liberdade, então ele continua. Se o rei parece bem, me dá carta para os governadores. Quero que o senhor me dê carta para eu vou precisar passar pelos governadores, preciso que o senhor me dê carta. Então ele foi reconhecido como governador de Judá e Jerusalém, através do rei, que dominava aquelas terras. Então ele dá as cartas e vai, mas não é só isso. Eu preciso de carta também para Asaf, que ele cuida do jardim. Em outras versões vai estar a floresta. Ele cuidava do jardim do rei, que é a floresta de onde o rei retirava madeira para fazer as suas construções. E manda uma carta, e com essa carta então ele chega até Asaf e diz assim, olha, eu preciso de madeira, tanto assim, tanto assal. E estava tudo liberado. Tudo estava diante dele para usar conforme a vontade de Deus. E o rei fez isso. E no final do versículo 8, o texto que nós lemos lá, e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Como é que nós conseguimos influenciar a cultura ao nosso redor? Se Neemias não tivesse uma vida de oração, quando ele recebe a informação, o que tocou na sua alma? Temor a Deus. O temor a Deus no coração de Neemias fez com que ele tivesse essa primeira reação ao ouvir a situação caótica que vivia a cidade de Jerusalém. Ele caiu em prantos. E por que ele caiu em prantos? Porque aquilo doeu na alma. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós ouvimos a boa nova de salvação, isso deve tocar a nossa alma. Se não toca a nossa alma, que tamanho é o temor que você tem de Deus? Se você ouve falar do amor de Deus, isso não te vai, como diz quando Pedro prega no capítulo 2 de Atos, e ao final lá para o versículo 37, os homens que estão ouvindo vão dizer assim, o que faremos nós? Compungiu-se-lhes o coração. Sabe o que é compungir o coração? É ficar com o coração apertado, literalmente com o coração na mão. O que nós fazemos quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos acerca do amor de Deus, do amor que Deus tem por nós, do amor que Deus tem
expresso através de nós pela pessoa de Jesus. Quando Jesus morre naquela cruz, foi a expressão maior de amor de Deus a nós. Você tem que entender o seguinte, que quando lá no Getsêmani Jesus está orando, ele transpira como que gotas de sangue, ele está passando por uma angústia de alma, e naquela angústia, naquela oração, diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, é pesado demais, todavia não seja feito conforme eu quero, mas seja feito conforme a tua vontade. Qual foi a resposta de Deus a essa oração de Jesus? Silêncio. Deus não respondeu. Por que Deus não respondeu? Porque Deus não tinha amor por Jesus? Muito pelo contrário. Deus manifestou a Jesus naquele momento o amor por mim e por você e por todos nós. Naquele momento em que Deus não responde à oração de Jesus, Ele está dizendo para nós que Ele nos ama. A nós Ele está dizendo que nos ama com tanta intensidade que Ele leva o seu plano de salvação até o final. E naquele momento fatídico, quando Jesus, a sexta-feira, quando Jesus está crucificado, Jesus, às 15 horas da tarde, ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí hoje nós ouvimos falar do amor de Deus e isso não nos toca mais. Isso não compunge o coração, isso não nos comprime. Isso não nos sensibiliza a orar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Como que nós podemos viver com tamanha carga, sabendo que não é por modismo, não é por qualquer outra coisa que nós servimos a Deus, mas pelo amor de Deus a nós? E se nós temos essa consciência, se nós temos esse temor, o nosso coração precisava estar apertado, sabendo: Jesus, volta, meu Pai, volta para resgatar a tua igreja. Nós estamos aqui e dizendo isso com confiança tamanho de dizer: se o Senhor não quiser voltar agora, o Senhor espera que nós vamos orar e interceder por este povo que ainda não te conhece. Mas quando é que a igreja está em joelhos de oração, clamando a Deus pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pedindo: Deus, em nome de Jesus, toca no coração desse povo, em nome de Jesus, aviva a tua igreja, redireciona a nossa fé, capacita-nos a te amar. Mas nós preferimos orar e dizer: Deus, abençoa o meu salário, multiplica a minha semente, Deus, abençoa a minha empresa, Deus, abençoa os meus investimentos. Deus, estamos tão focados na nossa vida aqui, que esquecemos de um detalhe tão interessante. Nós estamos aqui de passagem, querido. Nós estamos aqui de passagem. Conta-se que um casal de missionários, depois de 50 anos em missões, voltando para casa, e voltando de navio, em terceira classe, e lá no navio, ele começa a dizer para a esposa assim: será que eles vão esperar a gente chegar lá no porto? Será que a igreja que nos enviou 50 anos no campo vai estar lá pronta para nos receber? E de repente, quando o navio encostou no porto, aquela festa, aquela coisa toda, mas até sair terceira classe, quando eles saíram, tinha as bexigas jogadas, papel, tal, a banda já tinha ido embora, não era para eles. Foram para casa e ele ficou entristecido, começou a endurecer o coração, questionar a Deus. Ficamos 50 anos, é isso que o Senhor mostra para nós, quando nós voltamos. E aí, revoltado, ele disse assim: vou dar uma volta. A esposa disse: onde você vai? Vou andar um pouquinho. Por que você não ora para o teu Deus e pergunta para Ele onde é que nós, o que nós, é isso que nós ganhamos quando nós chegamos em casa? E saiu batendo o pé e foi lá bufando, caminhou e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, a senhora estava lavando louça, fazendo almoço. Disse: e aí, orou para o seu Deus? Ela disse: orei. O que ele respondeu? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Se você está servindo a Deus para receber alguma coisa nessa vida, isso é muita mesquinharia, querido. Isso é muito pouco, perto daquilo que Deus tem preparado para nós, uma vida eterna na presença dEle.
Quando nós ouvimos falar do amor de Deus, isso tem que tocar a nossa alma. Se não toca a nossa alma, alguma coisa está errada. O que está havendo com o nosso temor? A igreja brasileira perdeu o temor. A igreja brasileira não clama mais a Deus para que Deus opere um milagre, para que o nome dele seja glorificado. Estão clamando para que Deus opere um milagre financeiro. Deus não é contra você ser rico, irmão. Não é esse o sentido da coisa. Mas não é a riqueza que nós buscamos, é a presença de Deus. Nós não pregamos para que Deus opere um milagre todo dia. Nós pregamos para que a presença de Deus se manifeste na nossa alma, no nosso coração, para que nós possamos ter um entendimento claro, uma clareza de ideias, uma clareza de amor, um temor latente. Quando Neemias ouviu a notícia da cidade, que ele não sabia como era, não sei em que cor que era o portão antes de ser chamado, não sabe. Eu não vi, eu só ouvi falar que era marrom, que era de madeira. Mas ele chora, e vai para o joelho, e vai para o jejum e clama. 4 meses. 4 meses. Quanto tempo você está orando para Deus te abençoar mesmo? Quanto tempo de jejum você dedica para que Deus fale ao seu coração? Para que a igreja desperte para a oração? Para que a igreja se mova na direção do Senhor? Para que nós possamos ouvir, entender e aplicar a vontade de Deus a nós. Isso é temor. A segunda característica na vida de um cristão que vai influenciar a cultura onde nós estamos é a oração. Sem uma vida de oração não funciona. Sem uma vida de oração não há cristianismo autêntico. Sem uma vida de oração nós não podemos influenciar ninguém. Quando ele ouve a notícia, o temor se apoderou da sua alma. Diz o versículo, eu quero ler todas as letras que está aqui no versículo 4. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ele ouve, ele sente o choque, ele senta. Quando ele senta, ele começa a chorar. E quando ele começa a chorar, ele vai para a única coisa que ele pode fazer: orar. 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 E, como diz Hernandes Dias Lopes, oração é uma coisa muito complicada de fazer. Muito complicada. Você dobra o teu joelho lá na sua cama, fecha a porta, você fecha os seus olhos, e se você não está muito habituado, você vai fazer uma extensa oração de 5 minutos, aí acaba todo o assunto. Sabe por quê? Não há prática, não há o hábito de orar. Nós somos o povo que mais negligencia a arma mais poderosa que nós temos nas nossas mãos: oração. É simples assim. Mas como é que eu oro? Fala com Deus. Mas como é que eu falo? Fala, desembucha. Fala. Fale. Fale aquilo que está na sua alma, no seu coração. Ninguém melhor do que Deus para entender o que está no seu coração. Deus te entende. Deus entende o que você diz, e não é preciso uma oração eloquente, carregada de um vocabulário quase inefável. Não precisa, irmão. Se você sabe, pode falar que Deus entende, não tem problema. Mas se você não sabe, fale na simplicidade. Deus está doendo. Está doendo. O que eu faço? Já passei mertiolate, mas não tem mais mertiolate, né? Não existe mais. Quando era menino, passava mertiolate, sarava, mas e agora? Não é uma ferida no calcanhar, é na alma. Como é que eu resolvo esse trem? E Deus vai entender qual é o trem que você está falando. Deus entende de gente, Deus entende de pessoas, Deus entende de você melhor do que você mesmo. E quando você clama a Ele, quando você com honestidade, você clama, diz: Deus, eu não sei mais o que fazer, não aguento mais, resolve isso só para mim, me ajuda a resolver. Talvez você vai ouvir uma resposta mais ou menos assim: a minha graça te basta. E se você ouvir, dê glória a Deus, tá bom?